Vamos começar com uma introdução à genética, conceitos básicos, só para aquecer. Então vamos falar primeiro de DNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico, que é um composto orgânico que serve como código ou ferramenta para transmitir as informações de uma célula para sua outra célula filha, seja ela somática ou sexual, no caso os gametas. Falando um pouquinho de conceitos, a gente vai ver bastante conceito no vídeo. Qual o conceito de genoma? O genoma é toda a informação contida no DNA. Essas informações contidas no DNA depois vão se transcrever a um RNA para dar origem a proteínas que cumprirão suas devidas funções. O que é um gene? Um gene? Um gene é um segmento do DNA que dá origem a um RNA funcional. Ou seja, é um segmento do DNA que vai codificar um RNA. A antiga definição de gene era um segmento do DNA que codifica um RNA que vai dar origem a uma proteína. O conceito novo diz que é apenas um segmento do DNA que codifica um RNA funcional. Esse RNA pode fazer funções sem necessidade de se transcrever a uma proteína. Beleza? Agora a gente vai falar da estrutura do DNA. Como é que é o DNA? Então, o DNA é um composto orgânico formado por duas cadeias que contém subunidades. Essas subunidades se dividem em 4 tipos, conhecidos como nucleotídeos. Cada cadeia de nucleotídeo diferente é conhecida como fita. Cada nucleotídeo é formado também por outras moléculas, né? Primeiro, uma molécula de açúcar, no caso do DNA é a desoxirribose. Desoxi, ou seja, perdeu um oxigênio, né? É a diferença da ribose. A ribose tem um grupo hidroxilo. A desoxirribose perde esse oxigênio e perde o grupo hidroxilo. Por isso chama desoxirribose. No caso do açúcar do RNA é ribose porque continua ali com o grupo hidroxilo. Ele tem um grupo fosfato que lhe dá o caráter ácido à molécula. Lembra? Ácido desoxirribo, né? E tem uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada pode ser de 4 tipos: adenina, timina, guanina e citosina. E de acordo com as suas características químicas, elas são classificadas entre púricas e pirimídicas. As bases púricas são mais complexas, contêm 2 anéis, né? Um anel pirimídico fundido a um anel imidazóico. Não vamos entrar em detalhes, mas as púricas contêm 2 anéis, né? Tem uma memotécnica também. Quais são as bases púricas que são duplas? Memotécnica é água pura, adenina e guanina. E temos também as bases pirimídicas. As bases pirimídicas têm um anel simples, né? Que é a timina e a citosina. Quais são as bases pirimídicas? Também tem uma memotécnica, que é as pirâmides de Tutankhamon. Pirimídicas, então, timina e citosina. Púricas, adenina e guanina. Então, falando um pouquinho mais abrangente, a estrutura do DNA é constituída primeiro por um esqueleto, formado pelo fosfato, pelo grupo fosfato e pelo açúcar, e por dentro se encontram as bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas, elas vão se ligar de acordo com a afinidade. A timina vai se unir com a adenina e a guanina com a citosina. Sendo assim, essas bases são complementares. Essas ligações, elas não são covalentes. São ligações formadas através do hidrogênio, conhecido como ligações de hidrogênio, antigamente conhecida como pontes de hidrogênio.
é uma ligação que ela é mais fraca que a covalente, mas ela é mais forte do que as outras ligações intermoleculares, as dipolo, forças de Van der Waals, que eu não vou entrar aqui em detalhe. É uma união mais fraca que a covalente, mas mais forte que as outras. Para que aconteça a ligação de hidrogênio, é necessário que forças interajam entre as moléculas. Primeiramente, as moléculas devem ser polares, e elas acontecem meio que especificamente com alguns compostos. É o hidrogênio que se une ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio. A gente também tem uma memotécnica aí, facinho para lembrar, como são formadas ligações de hidrogênio, que é com a memotécnica H-FON. Hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Como já vimos, as bases são complementares. Então, a timina é complementar à adenina e a guanina à citosina. De um lado e de outro da fita de DNA, pelo lado interno, elas vão formar entre elas ligações de hidrogênio. Entre a citosina e a guanina serão 3 ligações de hidrogênio. Entre a adenina e a timina serão 2 ligações de hidrogênio. Mas por que isso? A modo de curiosidade, rapidamente. Aí nós temos as bases. Elas estão um pouquinho deitadas para ficar mais didático. Aí a gente pode ver as forças positivas e negativas das bases, Através dessas forças positivas e negativas vão se formar as pontes de hidrogênio. Então, entre a adenina e a timina, você vê aqui que tem 2 complementares, Então, formarão 2 ligações de hidrogênio. Já entre a guanina e a citosina, 3, porque há 3 forças complementares aqui. Tudo bem? Só a modo de curiosidade. Os nucleotídeos que constituem a fita do DNA, elas estão unidas pelo seu esqueleto de fosfato e açúcar, através de uniões conhecidas como uniões fosfodiéster. Você tem um éster primeiro, depois outro éster para unir a outra subunidade. Então, a base da cadeia é formada por uniões fosfodiéster. A forma com as quais as unidades estão ligadas confere à molécula de DNA uma polaridade. Essa polaridade, que é uma polaridade química da fita, é conhecida como polaridade 5', 3'. Ou seja, ela vai de um lado até outro. É assim que você lê. É a ordem de leitura da fita. Como a gente lê do lado esquerdo para o direito, é a mesma forma que você tem que ler o que é lida a molécula ou a fita do DNA. A polaridade 5' corresponde à parte do fosfato. E a polaridade 3' corresponde à parte hidroxila do açúcar. Beleza? Só para entender por que tem a polaridade 5', 3'. Tem certa importância essa informação, porque mais para frente a gente vai ver que na replicação e na transcrição há uma ordem para que aconteça. Sempre é de 5' a 3' a ordem, A gente vai ver mais para frente. Aí vem aquela questão decoreba, como são as fitas do DNA? São antiparalelas e complementares. Por quê? Porque como a gente viu essa polaridade de 5', 3' de uma fita, é exatamente o contrário da outra fita. E elas são paralelas. Só que uma vai de 5' a 3' e a outra, como é complementar, vai no sentido oposto. Por isso elas são antiparalelas e complementares. Beleza? Muito bem, muito bem. O fato da interação dessas bases nitrogenadas no interior da molécula com o esqueleto de açúcar fosfato por fora
induz a molécula a ter a conformação em hélice espiralada, porque essa conformação é a mais eficiente em termos energéticos. Olha que legal. Então ela maximiza a eficiência, essas duas cadeias enrolando entre si, né? Formando uma volta na dupla hélice a cada mais ou menos 10 pares de bases. Beleza? Então, onde se encontra esse DNA? O DNA se encontra no núcleo, né? O que é um núcleo? O núcleo é um compartimento da célula que possui uma dupla bicapa lipídica que se abre ao citoplasma através de poros. Tem um complexo do poro que tem proteínas e tal, não vamos entrar em detalhes. Esses poros são intervalados e regulares, né? Eles são sustentados. Essa dupla bicapa lipídica é sustentada por filamentos intermédios que formam a chamada lâmina nuclear. Ela é importante porque ela separa o núcleo da célula do citosol, permitindo uma maior concentração de substratos aonde são necessários. Então, por exemplo, você precisa de mais enzimas para a replicação do DNA ou para a reparação do DNA no núcleo. Então, ali vão se concentrar mais essas enzimas. Também impede que enzimas do citoplasma entrem em outro compartimento e vice-versa, que possam influenciar nos processos que são dados dentro do núcleo ou no citosol. E devido a esses filamentos intermédios, essa dupla bicapa lipídica está rodeado e formando um compartimento separado, ela também dá certa resistência mecânica e proteção ao DNA, certo? Só que aí vem uma questão. O material genético ele é muito grande. Se você pudesse colocar todo o material genético unido por extremidades, daria 2 metros de extensão. Seria colocar esses 2 metros em 6 micrômetros, que é o tamanho do núcleo. Seria o equivalente a colocar uma fita de 40 quilômetros dentro de uma bolinha de tênis. Mas antes da gente ver como que isso acontece, é preciso a gente primeiro fazer um outro conceito. O conceito de cromossomo. Porque o DNA ele não é uma molécula só. Dentre as espécies, todo o material genético é dividido em estruturas conhecidas como cromossomos. O conjunto dessas estruturas de cada espécie é conhecido como cariótipo. O cariótipo humano é constituído por pares de cromossomos. Por que pares? Um cromossomo você recebe do pai e outro cromossomo você recebe da sua mãe. São pares. São 22 pares autossômicos, ou seja, esses pares vão trazer características da pessoa. Característica do pai e da mãe que vão se misturar, né? Às vezes vai prevalecer uma característica, às vezes vai prevalecer outra para formar o indivíduo. E um par sexual, que vai definir o sexo, né? Então, são 23 pares ao total, 46 cromossomos. Esses cromossomos são numerados. E cada indivíduo normal vai possuir uma cópia do pai e uma cópia da mãe. Cada cópia dessa se chamará cromossomo homólogo. Por quê? Porque é o mesmo cromossomo, só que um vem do pai e o outro vem da mãe, cada um trazendo suas características. Esses são os cromossomos homólogos. Mas o DNA, geralmente, ele está associado a proteínas. O DNA associado a proteínas é conhecido como cromatina. Essas proteínas elas podem ser de duas classes. Elas podem ser as proteínas conhecidas como histonas, que participam do empacotamento do DNA, para que esse possa caber dentro do núcleo, ou proteínas que têm funções diversas, como replicação, tradução, transcrição, de corrigir para estabilizar o DNA, entre outras, né? Então a gente vai falar agora um pouquinho do que é o processo de compactação do DNA.
Como já vimos anteriormente, a quantidade, o tamanho do DNA equivale a 10.000 vezes o tamanho do núcleo. Então, como é que você vai colocar uma estrutura dessa no núcleo e ainda continuar funcionando de maneira apropriada? Através da compactação. O nível primário de organização do DNA é conhecido como fibra de 2 nanômetros, que é a hélice normal que a gente conhece. As proteínas, como a gente já viu, que participam da compactação do DNA, é conhecida como proteínas histonas. As primeiras proteínas histonas, que participam do primeiro nível de compactação do DNA, são conhecidas como H2A, H2B, H3 e H4. Elas se unem em 8 subunidades, conhecido como octâmero de histonas, e vão participar do primeiro nível de compactação do DNA. O DNA vai se enrolar entre esse octâmero de histonas mais ou menos 147 pares de nucleotídeos, formando uma estrutura conhecida como nucleossoma. O nucleossoma vai dar um aspecto de colar de contas ao DNA, formando o segundo nível estrutural de empacotamento, conhecido como fibra de 11 nanômetros. Logo, esses nucleossomas, junto com as moléculas de DNA, vão se unir a uma outra histona, conhecida como H1. A H1 vai intercalar cada 200 pares de bases, os nucleossomas, compactando numa fibra um pouco maior, conhecido como fibra de 30 nanômetros. Essa fibra de 30 nanômetros será estabilizada por proteínas, conhecidas como proteínas de andame, e vai formar outra estrutura com maior nível de empacotamento, com uma fibra de 300 nanômetros. Tá? Essa fibra de 300 nanômetros vai se compactar novamente, formando outra fibra de 700 nanômetros, que corresponde ao empacotamento do DNA na metáfase da mitose, o nível maior de compactação do DNA. E para encerrar, como a gente já viu anteriormente, o conceito de cromatina, que é DNA mais proteínas histonas e não histonas, a gente também divide a cromatina em 2 tipos. A gente tem a heterocromatina. A heterocromatina é a cromatina que é condensada, ou seja, o DNA está compactado. Por ele estar compactado, as enzimas não conseguem chegar até ele. Então, no caso de uma transcrição, para dar origem a um RNA, a enzima não vai conseguir. Então, a heterocromatina ela é compactada e transcripcionalmente inativa. Ela não transcreve, porque ela está muito compactada. Já a eucromatina ela é descompactada e ela é transcripcionalmente ativa. Ela é possível, na eucromatina, dar origem a um RNA funcional. Beleza? Encerrando por aqui. Depois tem mais. Namastê e saudações cordiais.